quem fala é o professor Fábio. Bom, esse pequeno vídeo vai retomar alguns aspectos que nós trabalhamos na nossa live, né? Então, na nossa live nós falamos, demos continuidade aos estudos da geometria analítica, certo? E na live nós falamos de como encontrar a equação geral da reta a partir do momento em que nós tivermos no nosso plano cartesiano uma reta em que nós conhecemos o valor do coeficiente angular e nós conhecemos um ponto qualquer na nossa reta, certo? Então, definir a equação geral da reta a partir dessas duas condições. E um segundo tópico que também nós tratamos na nossa live foi falar das equações paramétricas. O que são as equações paramétricas? As equações paramétricas são modelos, são equações que servem para a gente definir a equação geral da reta. Ou seja, então, a partir de um sistema de duas equações paramétricas, nós conseguimos definir, né, qual é a nossa equação geral da reta, a partir dessas duas equações. Certo? Então vamos aos exemplos práticos para a gente trabalhar isso, ok? Lembra que eu falei que nós vamos buscar encontrar a equação geral da reta a partir de duas condições. Quais são essas condições? Nós vamos ter o coeficiente angular da reta e vamos conhecer um ponto da nossa reta. O outro ponto a gente não conhece. Como que eu defino a equação geral da reta sabendo que eu tenho apenas duas informações? Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho o valor do coeficiente angular e eu tenho uma coordenada apenas. O outro ponto eu não conheço a coordenada. Como que eu defino a equação geral da reta nessas condições, gente? Bom, vocês lembram lá que quando nós falamos de coeficiente angular, nós sabemos que o coeficiente angular é a tangente do ângulo formado, né? Ou seja, a tangente nós sabemos que é cateto oposto por adjacente. Então imagine que nós temos um triângulo formado, um triângulo retângulo. A tangente desse ângulo é o quê? É a medida desse lado dividido pela medida desse lado. E nesse lado nós temos o quê? A variação de y. O que é a variação de y? É essa distância aqui, né? E aí a gente chegou, lembra que a gente chegou nessa fórmula lá, que m, que é o que representa o coeficiente angular, é igual a variação de y dividido pela variação de x. Ou seja, essa distância aqui dividido por essa distância aqui, certo? E aí nós chegamos que a variação, ela é o quê? Variação de y é o x maior, é o x lá em cima, o x que eu não conheço do ponto P, menos o x menor que eu conheço. Ou, perdão, o y menor que eu conheço. Perdão, pessoal, troquei aqui, ó. Então, o y maior que eu conheço, menos o y menor que eu conheço do ponto A, dividido pela variação de x. Qual que é a variação de x? É o esse x que eu não conheço do ponto P, menos o x menor que eu conheço da coordenada do ponto A. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter, então, menos 2. Quem que é menos 2? Menos 2 é o valor do nosso coeficiente angular, que é esse aqui. Então, menos 2 é igual a y menos 2, né? Porque é o 2 que eu conheço do ponto da coordenada A, dividido sobre x, que é esse ponto aqui, menos o 3, que eu conheço da coordenada x do ponto A. E aí a gente vai ter isso aqui, né? Agora, o que a gente vai fazer? Menos 2 igual a y menos 2 dividido sobre x menos 3. Passe x menos 3 multiplicando aqui em cima, né? Fazendo a multiplicação, nós vamos ter menos 2x mais 6 igual a y menos 2. Passando o menos 2x para lá e o 6 para lá, nós vamos ter y mais 2x menos 2 menos 6 igual a 0. Nós vamos ter então o que, gente? Y mais 2x menos 8 igual a 0. Então vejam, a gente encontrou a equação geral da reta a partir de dois dados que nós tínhamos apenas. Quais eram esses dados? O coeficiente angular e o sentido da reta, né? No caso, o coeficiente angular e a coordenada do ponto A, a coordenada de um ponto apenas, né? Do ponto A, tá? Mas, professor, e quando a nossa reta, ela tiver apenas, um ângulo de 90 graus? Vocês lembram que quando nós temos um ângulo de 90 graus, o coeficiente angular ele não existe? Por que não existe? Porque não existe a tangente de 90 graus, né? Ou seja, aqui nós não temos a tangente de 90 graus. Então, como que a gente vai calcular, então? Vamos supor que nós temos esse exemplo. Nós vamos calcular apenas a variação de x, que a gente utiliza por essa fórmula aqui. Esse x aqui é igual a esse x ali, tá? Ok, pessoal? Certo? E aí nós falamos também na aula de hoje, na live de hoje, né, sobre equações paramétricas, né? O que são equações paramétricas? Equações paramétricas são condições
tá? Para que a gente possa escolher lá, lembram quando a gente tá na nossa reta lá? Quais são as condições para que nós podemos escolher o número x, né? Geralmente a gente vai escolhendo qualquer valor para x para ir desenhando a nossa reta, né? Nas equações paramétricas, o próprio nome já diz paramétricas, a gente vai ter que ter um parâmetro, tá? Qual que é esse parâmetro? Esse parâmetro é representado pela variável t, e nós vamos ter sempre duas equações. Por que duas equações? Uma vai definir a condição para o eixo x, para os valores de x, e uma condição para o eixo y. Vejam nesse exemplo aqui, que nós temos aqui duas equações paramétricas, né? X igual a 4t e y igual a 3t mais 1. Sempre nós vamos ter o quê? Uma condição para os valores de x. Professor, como assim? Vejam que nós temos essa variável t. Geralmente o parâmetro vai ser sempre variável para a letra t. Ou seja, vamos pensar aqui, eu vou poder escolher qualquer valor de x aqui? Não posso. Para eu escolher o valor de x aqui, eu tenho que primeiro definir um valor para t. Vamos supor que eu quero como parâmetro t igual a 2. Qual que vai ser o valor de x se o parâmetro t for igual a 2? Nós vamos ter 4 vezes 2 vai ser 8. Então, quando t for parâmetro 2, nós vamos ter x igual a 8. Então, o x vai ser 8 e o y vai ser quanto? Vamos ver lá. Se nós vamos escolhendo o parâmetro t igual a 2, nós vamos ter 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Nós vamos ter y para 7. Entenderam, então, pessoal, o que são equações paramétricas? Porque elas vão ter um parâmetro, ou seja, elas vão definir de um outro valor para definir x e y, né, no plano cartesiano, certo? Então, vejam, um exemplo aqui para a gente trabalhar isso é como que nós encontramos a equação geral da reta a partir de duas equações paramétricas. Então vejam, eu tenho uma equação paramétrica x igual a 4t e outra equação paramétrica y igual a 3t mais 1. Qual que é a equação geral dessa reta aqui, a partir dessas duas equações paramétricas? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é isolar a variável t. Repetir então a primeira equação aqui e vou isolar o t, né? Vou isolar o t, exatamente. Então, passei o 4 dividindo. T é igual a x sobre 4. O que eu vou fazer agora? É como se eu estivesse resolvendo, pessoal, um sistema de equação pelo método da substituição. Vejam aqui, então. Isolei o t, vou vir na segunda e vou substituir no lugar do t, quem? O próprio valor do t, o x sobre 4. Então, vejam, y é igual a 3 vezes o t, que no lugar do t a gente isolou, que é x sobre 4. Fazendo aqui, nós vamos ter 3 vezes x, 3x sobre 4 mais 1, né? E aí, aqui a gente pode deixar mais organizada ainda a nossa equação. Vejam que ela já começou a se alinhar. Vamos passar esse y para o lado de lá. Nós vamos ter 3x sobre 4, passou o y, ficou negativo, mais 1 igual a 0. Para deixar mais organizada ainda, a gente pode simplificar a nossa expressão. Vamos multiplicar toda ela por 4, né? Vejam como que ela vai ficar quando multiplicada por 4. 4 vezes 3, 12x sobre 4. 4 vezes 1, 4 menos 4y. 4 vezes 1, 4. Vejam, 12x dividido por 4 vai ser 3x menos 4y mais 4 igual a 0. Ou seja, aqui está a nossa equação geral da reta a partir dessas duas equações paramétricas. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando lá na plataforma. Pessoal, só vou pedir uma coisa para vocês. Mandem para mim sempre que vocês precisarem mensagens no mural, tá? Porque às vezes lá nas mensagens privadas acontece que eu não sou notificado. Então, se você enviou, eu não sou notificado. Se você não enviou, também não sou notificado, tá? Então é bom que você envie lá no mural, ou vocês também têm meu Instagram, ou tem meu e-mail, manda um e-mail lá com o título dúvida, e aí a gente vai estar ajudando. Ok, pessoal? Então uma boa semana e bons estudos para vocês. Um grande abraço.